Infelizmente, muitos casos criminais ficam sem solução, seja por falta de evidências, uma investigação mal feita, e o criminoso vive a sua vida como se nada tivesse acontecido, alguns por muitos anos e outros acabam escapando de pagar pelo que fizeram. No caso de hoje, tudo parecia caminhar para esse final, mais um criminoso saindo impune. Mas uma paixão, e na verdade eu chamaria de uma obsessão por um pastor de uma igreja, levou a uma confissão e à resolução de um crime. E esse é o caso que eu vou recontar para vocês hoje. Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Muito obrigada por estarem de novo aqui comigo para mais um vídeo, e se você está aqui pela primeira vez, eu espero muito que você goste do vídeo de hoje e no final se inscreva aqui no canal e venha fazer parte da família Recontando Casos. Como eu sempre falo, aqui só tem gente boa. E sem mais recados por hoje, vamos direto para o caso. Vamos começar conhecendo Tommy Hope. Ele era um homem solteiro que vivia na cidade de Camdenton, no Missouri, nos Estados Unidos. E na época aqui dos fatos, que é o ano de 2004, ele estava com 48 anos. Tommy Hope nasceu em 28 de junho de 1955. Ele nasceu no Texas e lá foi onde ele cresceu e viveu a maior parte da sua infância e juventude junto com os seus irmãos. Ele tinha mais uma irmã e um irmão. Não se sabe muitos detalhes da infância do Tommy, da dinâmica da casa, mas o que se sabe é que ele não teve uma infância muito fácil. Os pais do Tommy eram bastante negligentes aí com os filhos, com os 3 filhos. Eles saíam assim por horas e deixavam as crianças sozinhas em casa, deixando que elas se virassem, né? E todas eram bem pequenas ainda. Eles também não cuidavam muito da higiene das crianças, da saúde, e o que acontecia é que, muitas vezes, os vizinhos acabavam cuidando dessas crianças, porque eles percebiam que as crianças estavam sozinhas em casa. Então, era até comum que os pais do Tommy deixassem a casa destrancada, a porta assim meio aberta, para os vizinhos conseguirem entrar e levar comida para as crianças. E isso começou a acontecer depois que os vizinhos percebiam que as crianças estavam pedindo comida nas outras casas. Eu não consegui encontrar muitos detalhes sobre os pais do Tommy, né? O motivo para eles serem assim. Mas o que se sabe é que o Serviço de Proteção à Criança, ele interveio nessa situação e as crianças foram levadas para orfanatos e também lares adotivos. Só que isso não melhorou muito aqui para o Tommy, porque é dito que nesses orfanatos e alguns lares também que ele foi, lares adotivos, ele também sofria bastante. Ele foi várias vezes, ele também ficava muito tempo sem comer, ou seja, não melhorou muito aqui. Mas quando o Tommy fez 18 anos, ele decidiu ir para o exército e ele ficou uns 2 anos mais ou menos lá e saiu quando ele tinha 20 anos. E aí, quando ele saiu do exército, ele começou a tentar trabalhar, né, para se sustentar. Ele trabalhava basicamente em tudo que ele conseguia trabalhar, vários empregos, vários bicos, todo mundo que precisava de alguma coisa em casa, uma mão de obra, o Tommy estava lá para trabalhar. Então ele trabalhou com serviços de manutenção, jardinagem, pintura, mecânica. Ele sempre estava atrás ali de um emprego, uma ocupação para tentar ter uma vida melhor. Nessa época aqui, ele estava morando na Califórnia e é dito que ele tinha uma espécie de uma namorada, uma parceira que morava com ele, mas isso não durou muito tempo. E, na verdade, não se tem uma vasta informação aí sobre a vida do Tommy, a não ser esses dados que eu passei para vocês. Eu, na verdade, gente, encontrei apenas um documentário sobre esse caso. Assim, é um caso que eu não conhecia, eu achei interessante. Então, eu tenho basicamente as informações que tem nesse documentário e algumas poucas matérias. E as matérias normalmente não falam muito sobre a vida do Tommy antes dos fatos. Mas o que se sabe é que no ano dos fatos aqui que eu vou contar para vocês, 2004, o Tommy, ele estava morando no Missouri. E ele já estava ali nessa cidade de Camdenton, no Missouri, há alguns anos, cerca de 2 a 3 anos. Então ele já estava assim, meio que estabelecido, ele já conhecia várias pessoas, ele tinha vários amigos, ele morava em uma casa até que boa, assim, mas ele não tinha uma vida fácil.
Ele continuava trabalhando em vários empregos, né? Ele não tinha assim, um emprego estável, ele tinha que batalhar ali dia a dia para conseguir manter a casa que ele estava morando e para conseguir se sustentar, né? Para ter comida. Ele fez vários amigos, né? Nesses lugares que ele passava e ali nessa cidade ele tinha ali um grupo de amigos que ele sempre se encontrava em um bar. O Tommy, ele era aquele cara assim conhecido do bar. Sabe quando tem um bar específico e sempre tem uma pessoa naquele bar? Então essa pessoa era o Tommy. Os amigos do Tommy descrevem ele como uma pessoa muito confiável, muito gentil. Eles gostavam muito de conversar com o Tommy. Teve uma amiga específica que disse que se ele visse que você precisava de qualquer coisa, ele ia dar um jeito de conseguir. Que ele era aquela pessoa que tiraria a própria roupa para dar para você se você estivesse precisando. E que ele era uma pessoa muito confiável, que ela poderia contar qualquer segredo da vida dela, que ela saberia que o Tommy não falaria para ninguém. Mas o Tommy, ele era uma pessoa com muitos traumas, ele teve uma vida muito difícil, né? Ele tinha alguns traumas aí por causa do exército e também, óbvio, a infância dele que foi muito difícil. Então, como a gente vê em muitos casos, as pessoas acabam procurando um alívio de certa forma aí no álcool e nas drogas, e o Tommy era uma dessas pessoas. Inclusive, tem um dos amigos do Tommy que fala no documentário, ele diz assim, o Tommy não era perfeito, ele tinha os problemas dele, ele tinha os seus demônios, né? Então, ele usava drogas, ele bebia bastante, mas ele sempre era gentil com todo mundo, né? Ele nunca deixava essa parte aqui da vida dele interferir na vida das outras pessoas, né? É como se ele tentasse lidar com isso muito sozinho. Mas, no geral, aqui, o Tommy, ele era esse cara bastante querido pelos amigos e as pessoas se importavam com ele, o que ele estava sentindo, e elas sentiam que o Tommy, por ter passado por tanta coisa ruim, assim, por ele ser tão quebrado por dentro, ele não queria que as pessoas se sentissem assim também. Então, por isso que ele era muito gentil com as pessoas, ele tentava ajudar, ele dava vários conselhos. Tem uma amiga também que fala no documentário que ela disse que ela sempre recebeu conselhos do Tommy, mas que ela não seguiu alguns. E ela disse que se ela tivesse seguido, muito provavelmente a vida dela seria muito melhor. E uma coisa que eu li nesse caso, li em algum outro caso também recente que eu trouxe aqui pro canal, eu acho importante dizer que na maioria dos casos, gente, que pessoas estão assim envolvidas nesse mundo, né, de drogas e álcool, essas pessoas não são más pessoas. Elas são pessoas doentes, são pessoas que precisam de um tratamento, antes que tudo se torne algo fora de controle. Muitas pessoas buscam, né, um alívio, uma anestesia, né, na droga e no álcool. E acha que vai conseguir controlar tudo isso. Mas, na verdade, chega um momento que você percebe que você está sendo controlado por essas substâncias. E o caso de hoje é um exemplo nítido disso. Chegamos, então, em abril de 2004. O Tommy, ele sempre era visto no bar ali da região, né? Os amigos sempre tinham contato com ele. Ele era uma pessoa bastante sociável. Então, foi um pouco estranho quando, de repente, em uma noite, o Tommy não apareceu no bar. Passou mais um dia, mais outro dia, e o Tommy não aparecia. Aí, a preocupação começou a ficar ainda maior. Então, no dia 28 de abril de 2004, dois amigos do Tommy resolveram ir até a casa dele para ver se estava tudo bem, né? Eles sabiam que o Tommy tinha esse problema com as drogas, com a bebida. Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele está passando mal em casa? Vamos dar uma olhada. Então, eles chegam na casa do Tommy. Esses amigos eram Cindy e Brian, e eles chegam ali na casa do Tommy bem de manhãzinha, assim, era cerca de 6:30 da manhã. Eles batem na porta, ninguém responde, eles começam a olhar ao redor da casa, eles não veem nada de muito estranho, até que a Cindy percebe que uma das janelas laterais estava aberta. Então ela resolve entrar por essa janela. Ela entra na casa e quando ela chega na área da cozinha e da sala, ela encontra o Tommy. Ele estava caído no chão, ele estava de barriga para baixo e estava sem vida. Tinha muito sangue ali também. A Cindy, ela se desesperou, então ela foi até a porta da frente da casa, ela destrancou a porta para que o Brian também entrasse ali na casa. Aparentemente, ali na casa do Tommy não tinha telefone, eles não tinham celular também, então eles correm para fora da casa e vão até um vizinho para ligar para o 911. Quando a emergência chegou ali na casa, não tinha mais nada que pudesse ser feito para salvar o Tommy. Ele realmente estava sem vida e parecia que ele já estava nessa situação há alguns dias, porque o seu corpo já estava bastante rígido. O mais curioso nesse caso é que a polícia chegou ali na cena e eles não
declararam ali a morte do Tommy como homicídio já de cara, mesmo tendo tanto sangue ali ao redor e ele estar visivelmente ferido. Eles rotularam aqui a cena do crime como algo suspeito, como algo indeterminado. Eles acreditavam que pudesse ser um acidente. E isso também porque a casa em si não tinha nada muito bagunçado na casa, muito desorganizado, sabe? Então, não parecia, por exemplo, que tinha tido uma luta muito grande na casa. Alguns objetos estavam fora do lugar, mas nada como os policiais estavam acostumados a ver. Mas, né, quando o corpo do Tommy foi levado para autópsia, sim, eles puderam ver que era um homicídio. A garganta do Tommy tinha sido cortada e era um corte bastante grande. O mais surpreendente é que não foi esse corte que tirou a vida do Tommy. Depois que ele teve a garganta cortada, ele ainda continuava vivo. E, na verdade, o que fez o Tommy perder a vida foram várias facadas que ele levou na região do peito. Ele tinha cerca de 8 ferimentos perto aqui do peito, perto do braço também. E cerca de 3 desses ferimentos foram os ferimentos fatais. E como eu já tinha comentado aqui com vocês, né, que o corpo do Tommy já estava bastante rígido e na autópsia eles acreditavam que ele tinha perdido a vida no dia 24 de abril. Lembrando aqui que os amigos encontraram ele no dia 28. E o horário eles acreditavam que era assim, na noite do dia 24 ou na madrugada já aqui, né, no início do dia 25. Na casa, eles usaram o luminol e eles encontraram sangue em outros lugares também e tinham algumas pegadas ensanguentadas. E essas pegadas pareciam que iam em direção à janela que estava aberta na casa, né? Inclusive a mesma janela que a amiga, a Cindy, entrou. Outra coisa que eles puderam perceber é que parecia um ataque com muita raiva, né? A pessoa que fez isso parecia que tinha alguma coisa ali contra o Tommy. Foi um ataque bastante brutal, muitos golpes. Fora o ferimento que ele tinha na garganta, que era um ferimento bastante profundo. A polícia acreditava que essa pessoa entrou e saiu pela janela, mas eles acreditavam que era alguém que conhecia o Tommy e que tinha alguma coisa contra ele. Bom, então a polícia começou agora a investigar a vida do Tommy, né? Quem faria isso com ele? Ele tinha lá os seus problemas, como eu já falei, mas as pessoas falavam muito bem do Tommy, ele era esse cara querido por todo mundo. Então, a polícia tinha aqui algumas pessoas para interrogar. E a primeira pessoa que surgiu aqui como suspeita foi a própria amiga, a Cindy, que encontrou o corpo. E isso porque no corpo do Tommy, né, no bolso que ele tinha na calça, eles encontraram um frasco de um medicamento e nesse frasco, a etiqueta, né, que tinha nesse frasco tinha o nome da Cindy. Era um medicamento dela. Então, os policiais acharam ali que tinha alguma conexão, né? Por que ele estaria com o medicamento da Cindy ali no bolso? Bom, a Cindy, ela tinha uma explicação para tudo isso. Para começar, ela disse para os policiais que ela já teve um relacionamento com o Tommy. Eles namoraram durante um tempo, mas esse namoro não durou, eles terminaram. Mas foi tudo de uma maneira amigável, eles continuavam amigos, eles saíam juntos e eles também usavam drogas juntos algumas vezes. É dito que o Tommy, ele, como eu falei, né, ele tinha esse problema com as drogas, ele sempre usava essas drogas em casa, sozinho, e a Cindy algumas vezes utilizou drogas junto com ele. A Cindy, inclusive, ela fala para a polícia, né, sobre a infância do Tommy, sobre o que ele passou no exército, que ele tinha vários traumas e que ele começou a usar drogas por causa de tudo isso. E ela acompanhava ele em algumas vezes, né, e eles saíam juntos, iam para festas e para bares. E em uma dessas vezes, ela deu aquele frasco de comprimidos para ele e é por isso que ele estava com aquele frasco no bolso. A polícia, ela pôde determinar que a Cindy estava falando a verdade e que ela não tinha nada a ver aqui com o crime. Mas logo depois aqui que eles conversam com a Cindy, eles ficam sabendo que o Tommy, ele tinha se envolvido recentemente com uma outra mulher. E essa mulher era casada. Esta mulher era Clara Rector e na época ela tinha cerca de 27 anos. Como eu disse, ela era casada e o seu marido era Jason Rector. Então, vamos falar um pouquinho desse casal aqui. A Clara, ela nasceu em 1976, ela veio da Califórnia e ela teve uma infância ali, o início de juventude, bem parecido com a do Tommy. A Clara, ela também teve uma infância muito conturbada, ela tinha um irmão e os dois foram tirados dos seus pais muito, muito pequenos.
pelos mesmos motivos aqui que o Tommy foi retirado dos seus pais, né? Os pais eram negligentes, eles tinham ali uma família muito disfuncional. A Clara e o seu irmão foram colocados também em orfanatos e famílias adotivas. As pessoas que conheciam a Clara descrevem ela como sendo uma pessoa muito doce, muito atenciosa. Quando ela tinha 19 anos, ela se casou pela primeira vez e ela ficou completamente apaixonada por esse marido. Porém, infelizmente, ele morreu em um acidente de carro. Eu não consegui muitos detalhes sobre esse acidente de carro, mas aparentemente a Clara também estava nesse carro, só que ela sobreviveu e o marido não. E isso, assim, foi muito, muito traumático para ela, porque era, assim, o amor da vida da Clara. Ela estava muito feliz com esse marido, com esse casamento, e tudo acabou abruptamente. E a situação ainda é pior porque quando aconteceu esse acidente, a Clara estava grávida desse marido. Então agora ela era viúva e estava prestes a ganhar um bebê. Ela cuidou desse bebê, ela se dedicou ali para dar o melhor para essa criança, mas a Clara, assim como o Tommy, se voltou para as drogas. E a vida da Clara ficou bem, bem difícil e ela realmente se tornou uma viciada. Nesse período aqui foi quando ela conheceu seu segundo marido, o Jason Rector. Eles se casaram em 1999 e eles tiveram mais 2 filhos juntos. E o Jason, ele adotou, né, o primeiro filho ali da Clara. Eu não sei se era um menino ou uma menina, mas ele adotou essa criança como filho dele também. E eles começaram ali uma família. E tudo estava indo bem, assim, no início. A Clara aparentemente tinha parado de usar drogas, estava tudo ok. Mas, conforme foram passando os anos aí, a Clara voltou a utilizar drogas. E o problema aqui é que o Jason, ele também tinha sido um viciado anteriormente, né? E quando a Clara voltou a usar drogas, ele também voltou. Só que chegou um momento que o Jason falou assim: não, chega, não é essa vida que eu quero pra mim, eu não quero mais usar drogas, eu quero ficar limpo, eu quero cuidar da minha família. E foi exatamente isso que ele fez. Mas a Clara não acompanhou o marido, ela continuou usando drogas. A Clara, nesse momento, ela não tinha mais o marido ali pra dividir esse vício, né? Porque o Jason queria ficar limpo. Eles começaram a brigar muito, eles se separavam em alguns momentos, ficavam assim dias, né, um longe do outro. E foi nesse período aqui, nessas separações, nessas brigas, que a Clara conheceu o Tommy Hope. E quando eles se conheceram foi no ano anterior aqui ao crime, foi em 2003. E como a gente já sabe, o Tommy também era um usuário, né? Então, eles começaram ali conversando, começaram a usar drogas juntos na casa do Tommy. E aparentemente eles começaram ali não vou dizer um relacionamento, né? Mas eles saíam juntos, né? Eles ficavam juntos. Uma coisa que uniu aqui a Clara e o Tommy foram as suas infâncias difíceis, né? A juventude também, os seus traumas. E ali eles encontraram um certo conforto um no outro e, obviamente, também, né? E infelizmente, nas drogas. Teve um ponto aqui que eles ficaram bem próximos mesmo, que a Clara até se mudou ali para casa do Tommy e ficou morando com ele alguns dias, pelo que eu entendi. E lembrando aqui, né, gente, que a Clara continuava casada com o Jason, tinha os filhos aqui também, mas ela passou aparentemente alguns dias morando com o Tommy. E chegou num ponto que o Jason, ele descobriu aonde a Clara estava, foi até a casa do Tommy, tirou a esposa de lá e levou ela para uma reabilitação, para um centro de reabilitação. A Clara, ela ficou lá um tempo, ela se recuperou. Quando ela saiu, tanto ela quanto o Jason estavam determinados a salvar o casamento. Porém, a Clara voltou a utilizar drogas e ela voltou para a casa do Tommy. Nesse ponto aqui, pelo que eu entendi, o Jason, ele não sabia que o relacionamento da Clara e do Tommy já tinha passado ali para um próximo estágio, sabe? Que eles já tinham se relacionado ali, né? Ele achava que o Tommy era esse cara, esse amigo drogado, né? E que ficava levando a Clara para o mundo das drogas. Então, quando a Clara volta a usar drogas de novo, ela volta a ir até a casa do Tommy, a frequentar os bares também que ele ia. Só que nesse ponto aqui, aparentemente o Jason, ele descobriu por alguns amigos ali, tanto da Clara quanto do Tommy, que o relacionamento dos dois ali já tinha virado outra coisa, né? Que eles já tinham ficado juntos, que às vezes que a Clara dormia na casa do Tommy, outras coisas aconteciam. E então o Jason ficou com muita raiva e ele foi de novo resgatar a Clara na casa do Tommy. E dessa
dessa vez, ele tira a Clara de lá e ele ameaça o Tommy. Ele fala que se o Tommy não ficasse longe da esposa dele, ele iria se arrepender. Quando a polícia fica sabendo de toda essa história aqui, parecia muito plausível aqui que esse marido, que estava com muita raiva e inclusive ameaçou o Tommy, tivesse feito alguma coisa. Então a polícia vai imediatamente, interrogar o Jason e a Clara. E assim que a polícia começa ali a fazer as perguntas para o casal, a Clara admitiu muito rapidamente que sim, que ela tinha saído ali escondida do marido para utilizar drogas com o Tommy. Ela disse que inclusive tinha visto o Tommy alguns dias ali antes do crime. E o Jason, ele também assumiu tudo, basicamente, assim. O Jason, inclusive, ele disse várias vezes o quanto ele odiava o Tommy, o quanto ele o desprezava e que ele acreditava que o Tommy era o culpado, pelas recaídas aí da esposa. Ele admitiu também que ele já tinha ameaçado o Tommy e ele disse a frase, abre aspas, bem, eu estou feliz que ele esteja morto, fecha aspas. Mas ele disse que apesar de estar bastante feliz com isso, não foi ele que tirou a vida do Tommy. A polícia perguntou então o que eles estavam fazendo ali no dia 24 e nas primeiras horas da manhã ali do dia 25, o Jason disse que no dia 24, ali tarde e começo da noite, eles estavam fazendo algumas compras, a família toda, ele, a Clara e as crianças, e depois eles voltaram para casa e ficaram em casa até as primeiras horas da manhã do dia 25. No dia 25 de manhã, que era um domingo, eles foram até a igreja, que era uma coisa que eles faziam sempre. Todo domingo a família ia até a igreja. A polícia, assim, não gostou muito desse álibi, porque quando tem essa situação que um é o álibi do outro, é um pouco estranho, Não tem ninguém de fora que possa dizer onde a família estava exatamente na madrugada aqui, do dia 24 para o dia 25. Então, assim, eles não deixaram de ser suspeitos logo de cara, mas a polícia não tinha nada contra eles. Não tinha nenhuma evidência, nenhuma evidência sólida. Eles tinham apenas aqui a desconfiança. Mas a Clara, ela ainda disse mais uma coisa aqui para a polícia. Ela apontou um outro suspeito. Ela disse para a polícia investigar um tal de Jeffrey. E esse Jeffrey era um traficante de drogas. Era dessa pessoa que o Tommy comprava as drogas. A polícia descobriu que o Tommy devia uma quantidade em dinheiro para esse Jeffrey, então parecia-se uma pista promissora, porque a gente sabe que essas negociações aí podem acabar de uma forma extremamente violenta, Então eles vão atrás desse Jeffrey, ele estava morando a cerca de 100 quilômetros ali da casa do Tommy, mas eles vão atrás dele, conversam com o Jeffrey e perguntam sobre o Tommy. O Jeffrey disse assim, olha, ele tá me devendo dinheiro, mas ele tá me devendo ali $35 no máximo. E assim, eu não mandaria tirar a vida de alguém e também não faria isso por $35, é pouco dinheiro. Eu acho muito doido, quando a polícia tem que entrevistar um traficante, eles sabem que o cara é um traficante, mas eles não podem prender o traficante. Eu acho muito estranho isso, assim, Eles vão lá só entrevistar. E, inclusive, nesse caso aqui, o Jeffrey deu até um álibi, falando que ele não estava ali na região na noite do crime, e a polícia pôde comprovar esse álibi. Então, aparentemente, este Jeffrey não estava envolvido também. E, infelizmente, depois disso, esse caso esfriou. Não apareceu mais ninguém suspeito, nenhuma evidência, nenhuma descoberta, nenhuma pista. E passaram-se anos e anos e anos. A polícia tem outros casos para investigar, tem outros trabalhos ali para fazer. E o próximo movimento aqui nesse caso vai acontecer só em 2013, 9 anos depois do crime. E era uma pista, assim, de uma fonte muito inesperada. Vamos lá. Jerry Susley era pastor da Igreja Batista Bíblica de Camdenton. E em abril de 2013, ele entrou em contato com um dos membros ali dessa mesma igreja, que ele sabia que era um policial. O nome desse policial é Scott Hines e, na verdade, na época ele era tenente do gabinete do xerife ali do condado, então ele tinha uma posição bastante importante. Ele frequentava a mesma igreja aqui desse pastor e o pastor ele estava bastante preocupado. No dia 21 de abril de 2013, o Jerry, o pastor, ele chegou para o Scott, que é o policial, o tenente, e disse que ele estava muito preocupado porque ele estava sendo assediado. Ele disse que durante o último ano, basicamente, já estava acontecendo há algum tempo, tinha uma pessoa que também frequentava a igreja, uma mulher, que estava exibindo um comportamento bastante inapropriado. O que essa mulher estava fazendo? Vamos lá.
Ela começou deixando bilhetinhos em cima da mesa ali onde o pastor ficava, bilhetes no carro dele. E o que estava escrito nesses bilhetes eram notas ali de um teor bastante sexual. Era como se ela estivesse escrevendo coisas que ela queria fazer com o pastor. Várias fantasias sexuais, várias coisas assim que deixavam o pastor muito desconfortável. Fora isso, essa mulher começou a ir até a casa do pastor, ela aparecia na frente da casa do pastor para falar com ele. Era como se ela estivesse muito obcecada por ele, muito apaixonada. E esta mulher, como vocês já devem estar desconfiando, era Clara Rector. O pastor disse que ele estava sendo perseguido e assediado por ela. E tudo piorou quando 2 dias aqui antes desse dia que ele está falando com o policial, a Clara, ela chegou ali na sala, não sei exatamente o que o pastor tinha, e entregou para ele um caderno. E nesse caderno existia basicamente uma história completa de uma mulher que se envolvia sexualmente com um pastor. Era bem específica essa história, né? E o pastor percebeu que essa história era basicamente ele e a Clara. É claro que o pastor ficou muito desconfortável com isso. Ele vai falar com a Clara, ele pede para ela parar de fazer tudo aquilo. Ele fala que é muito inapropriado e, inclusive, não só inapropriado por ele ser um pastor, né? Mas ele também era casado, a Clara também ainda era casada com o Jason, então tudo nisso estava errado. E, inclusive, ele até falava para Clara, né, que infidelidade era pecado e que aquilo era errado, que destruía famílias. As coisas pioraram porque o pastor disse que ele não iria devolver aquele caderno para Clara. Ele falou, não vou te devolver, vai ficar comigo, eu não quero mais saber dessa história. E aí, a Clara começou a ficar um pouco mais violenta com ele. Ela chegou a ameaçá-lo. Ela ameaçou o pastor dizendo que iria destruí-lo. E a frase que ela disse foi a seguinte, abre aspas, Jerry, se você contar à polícia o que você sabe sobre mim, eu vou te destruir. Fecha aspas. Na verdade, teve uma continuação dessa frase aqui que ela usa alguns palavrões, né? Mas vamos deixar assim. E foi nesse momento, quando ela disse essa frase, que o pastor sentiu medo, realmente. E ele decidiu falar com o policial. Ele já tinha aguentado demais, mas agora, nesse momento que ela chegou a ameaçá-lo, ele estava com bastante medo. E por que ele estava com bastante medo? O que a Clara estava falando aqui, né? Se você contar o que você sabe sobre mim. É bem isso que vocês estão pensando. Ela não estava com medo que o pastor contasse para a polícia que ela estava o assediando, que ela estava perseguindo. Não era esse o problema. Ela estava com medo que ele contasse para a polícia sobre algo que ela confessou para ele no ano de 2012. No ano de 2012, a Clara, ela teve uma sessão de aconselhamento com o pastor Jerry e durante essa sessão ela confessou que ela havia tirado a vida de alguém, alguns anos antes, um homem, e ela disse que esse homem era uma pessoa com quem ela usava drogas. Aparentemente, ela não entrou em muitos detalhes do que aconteceu, né, do que ela fez com esse homem, mas ela disse para o pastor na época que toda essa situação quase custou o casamento dela, que esse homem era o que fazia ela usar drogas frequentemente, e aí chegou um dia que ela simplesmente tirou a vida dele. Ela também contou para o pastor na época que o marido dela, o Jason, sabia de tudo isso, sabia o que tinha acontecido, o que ela tinha feito. E quando o pastor ouviu tudo isso, né, essa confissão em 2012, ele não podia fazer muita coisa aqui, além de ficar totalmente chocado, né, com o que ele tinha acabado de ouvir. Mas o que ele disse para Clara foi que era melhor que ela fosse até a polícia, né? Ele aconselhou a Clara a se entregar, a contar tudo o que aconteceu, que era o correto a ser feito. A Clara disse ao pastor que eles tinham conversado com um advogado e esse advogado disse para ela que eles não precisavam fazer nada, que na verdade era o trabalho da polícia descobrir quem fez aquele crime e provar quem fez aquele crime, e não eles de se entregarem. E o pastor aqui está contando tudo isso para o policial e ele disse que na época ele não sabia muito o que fazer e na verdade ele nem tinha muito outra alternativa que a não ser só aconselhar a Clara, porque ele não pode, né, expor, ele não pode falar nada do que foi falado ali nessa sessão, né. Então o pastor, ele ouviu tudo isso, passou ali 2012, que foi o ano que ela fez a confissão, 2013, foi aqui que ela começou a ter esse comportamento muito estranho em cima do pastor e chegou nesse ponto aqui da ameaça.
Quando chegou nesse ponto aqui, o pastor sentiu que precisava fazer alguma coisa, porque a vida dele estava em perigo. Ele estava com medo, né? Ele sabia o que a Clara tinha confessado para ele, o que ela era capaz de fazer quando ela estava com raiva de alguém. Então, ele ficou com medo de ser a próxima vítima. E por isso, ele foi falar com esse policial. E assim, de início, essa primeira conversa não está acontecendo na delegacia, nem nada do tipo, né? O pastor, ele está falando ali com o membro da igreja, que é esse tenente, né? O Scott Hines. Quando o tenente, ele escuta tudo isso do pastor, imediatamente ele reconheceu o caso, né? Que a Clara estava confessando aqui. E era o caso do Tommy Hope. O pastor, ele teve que ir até a delegacia para falar tudo novamente que ele tinha contado ali informalmente, né, para o tenente. Ele teve que contar na delegacia e tem imagens desse momento e inclusive tem uma parte que o pastor fala assim que o medo dele era realmente esse, que a Clara tivesse uma explosão novamente e tirasse a vida dele. Então agora a polícia tinha que ir atrás da Clara, né? E a esperança deles aqui era que ela confessasse para eles, né? Ela já falou para alguém, ela já confessou para uma pessoa, então quem sabe ela falaria agora, depois de alguns anos, né, sobre tudo. Só que eles não podiam prender a Clara pelo assassinato, né? Eles não podiam fazer isso, eles não tinham evidências para isso. Mas o que eles podiam fazer era prendê-la pela perseguição e assédio ao pastor. E foi isso que eles fizeram. Então, a Clara Rector, que aqui em 2013 estava com 36 anos, ela foi presa e levada sob custódia. E eles fizeram, na verdade, todo um esquema aqui para prender a Clara, para que não gerasse um tumulto. Eles prenderam a Clara quando ela chegava na igreja. Então, eles combinaram ali com o pessoal da igreja para fechar todas as portas da igreja, deixar só uma porta para entrar e seria a porta lateral, para que quando a Clara chegasse ali na igreja e já tivessem pessoas dentro da igreja, ninguém visse a hora que ela estava sendo detida lá fora. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela foi levada para a delegacia sem nenhum tumulto. E quando ela estava na delegacia, as perguntas começaram. As perguntas começaram ali, né, referentes a esse assédio aí ao pastor. E ela confessou, ela disse realmente que ela estava cultivando sentimentos pelo pastor, ela estava sentindo várias coisas, só que ela sabia que era errado, ela sabia que isso não ia acontecer. Então ela decidiu escrever sobre essa história, né? Já que ela não poderia ter o pastor, ela começou a escrever, mas que ela não queria nada com ele, porque, como eu falei, ela sabia que era errado. Só que isso é um pouco estranho, né? Ela não só escreveu sobre isso, né, sobre as ideias e as fantasias que ela estava tendo, mas ela ficava mostrando para o pastor, então ela queria que ele soubesse de tudo que ela estava pensando. Não é como se ela tivesse pensando tudo isso e escreveu sozinha no quarto dela e escondeu embaixo da cama. Não, ela estava escrevendo e mostrando para ele em vários momentos. Inclusive a parte de colocar os bilhetes no carro, no escritório, de ir até a casa do pastor. Então é muito mais sério do que apenas fantasiar e escrever num caderno. E depois de algum tempo os policiais começam a questionar então sobre o crime em si, né? Sobre o Tommy Hope. E uma coisa que eu esqueci de mencionar é que quando ela foi presa ali pelo tenente, né, pelo Scott, mas quando ela foi levada até a delegacia, o Scott, ele chamou os detetives e policiais que trabalharam no caso do Tommy lá atrás, porque ele achou que essa entrevista seria muito melhor conduzida por eles, já que eles sabiam mais detalhes do caso, né? O Scott, ele sabia do caso, mas ele não teve tempo, assim, de repassar todo o caso, repassar tudo que tinha sido investigado. Então, ele recorreu a esses policiais que trabalharam no caso lá atrás. E um desses detetives, até no começo da entrevista, ele pergunta para Clara assim: Clara, você lembra de mim? Você me reconhece? E a Clara não reconhecia. Na verdade, esse mesmo detetive tinha falado com ela anos atrás, né? Quando ele foi interrogar tanto ela quanto o marido, o Jason, mas a Clara disse que não se lembrava dele. Então o detetive começa a falar sobre o Tommy, falar sobre o crime, o que aconteceu. Ele começa também a já entrar e fazer o link aqui com o pastor, né? Que ele sabia que ela tinha confessado para o pastor. E a Clara, nesse momento, ela começou a contar tudo. Ela nem tentou negar nada sobre o crime. E ela começou a falar o que realmente aconteceu. Quando ela começou a fazer agora a confissão para os policiais, ela pareceu bastante aliviada, realmente, assim, sabe? Quando ela estava contando, parece que ela estava tirando algo muito pesado de dentro do peito dela. Ela começou contando, então, que alguns dias antes aqui do crime em si, a Clara tinha tido uma recaída, ela voltou a usar drogas e no dia 24 de abril, ela foi até o Tommy porque o que ela queria naquele dia era, segundo ela, ficar chapada.
Ela sai da casa, né, da família, que ela morava com o seu marido e os filhos, e ela vai pra casa do Tommy, porque ela sabia que o Tommy sempre tinha alguma droga em casa, porque ele usava, né, em casa. É dito que quando ela chegou na casa do Tommy, o Tommy não queria deixar a Clara entrar e muito provavelmente por causa da ameaça que ele recebeu do marido, né? O marido tinha ameaçado o Tommy, tinha falado que ele iria se arrepender se ele ficasse próximo da Clara novamente. Então, de início, ele não deixou a Clara entrar, mas a Clara entrou pela janela lateral. E quando o Tommy viu, ela estava dentro da casa. A Clara disse, então, que quando ela entrou na casa, eles começaram a conversar e eles usaram um pouco de cocaína, mas o Tommy, ele não tinha mais nada, nenhuma quantidade de droga em casa. O que ele tinha ali, ele já tinha usado naquela noite. E a Clara, ela queria mais. Ela queria mais, ela queria mais e ela começou a ficar muito violenta com o Tommy. Ela disse que teve uma explosão muito grande, que ela ficou com muita raiva porque ela queria usar mais drogas. E foi quando ela começou a discutir muito com o Tommy, essa briga começou a ficar um pouco física e ela foi até a cozinha e pegou uma faca. Então, ela foi até o Tommy, pulou nas costas dele e utilizou essa faca no pescoço do Tommy. O Tommy consegue se livrar da Clara, ele a empurra e ela cai na cama. Quando o Tommy foi atingido, ele não morreu, como a gente já sabe, né? Não foi a causa da morte. Ele foi até o banheiro para olhar o que tinha acontecido na garganta. Ele ficou se olhando no espelho e ele gritava para Clara, né? Falando o que ela tinha feito, por que ela fez aquilo. Mas não foi o suficiente para Clara esse ferimento. Ela vai atrás do Tommy novamente no banheiro e começa a esfaqueá-lo. Ela contou para os policiais que quando ela fazia isso, quando ela dava esses golpes, ela gritava para o Tommy falando que ela o odiava. Então ela gritava várias vezes: eu te odeio, eu te odeio. Ela disse que foi novamente atacar o Tommy, mesmo já tendo ferido, né, ele na garganta, porque ela acreditou que ele fosse revidar esse ataque, né, que ele fosse para cima dela. Então por isso que ela foi novamente atrás dele e começou a dar esses golpes. E ela disse que no momento que ela estava golpeando o Tommy e ele meio que estava imprensado na parede enquanto ela fazia isso, ele falava algumas frases como: Clara, você está me matando. Eu acho que eu estou morrendo. E depois disso, ele caiu no chão e a Clara fugiu pela mesma janela que ela tinha entrado. Antes dela fugir, ela ainda pegou a carteira do Tommy e a faca, né, a arma do crime. Ela volta então para a casa dela, para o seu marido Jason, e ela conta imediatamente para o marido o que tinha acontecido. No início, o marido não acreditou, ele achou que ela pudesse estar delirando, né, e tivesse usado drogas novamente, mas foi o momento que ela mostrou a carteira e a faca, né, para o marido, para o Jason, e ele acreditou. O Jason, então, ele decidiu ajudar a sua esposa e encobrir esse crime, né? Por isso que ele disse que estava com a esposa durante toda a noite do dia 24 até a manhã do dia 25. Ele também pegou todas as roupas que a Clara estava usando, a carteira que ela roubou do Tommy, a arma do crime, e ele queimou tudo. Ele destruiu todas as evidências. E depois do crime, né, depois que o caso acabou esfriando, a Clara e o Jason viveram a vida deles normalmente. Clara, ela ficou limpa durante todos esses anos depois do crime. Ela também se tornou aí uma pessoa muito envolvida na igreja. Ela começou um blog também, e o nome do blog era Rezar, Ler e Viver. E nesse blog ela contava todo o caminho que ela teve na vida aí, né, com as drogas e agora que ela estava limpa. E aparentemente foi isso, eles viveram a vida como se nada tivesse acontecido realmente. Inclusive no documentário que eu assisti do Oxygen, muitas pessoas assim falam muito bem da Clara. Até antes do crime, como ela era antes do crime, mesmo utilizando drogas e tudo mais, e depois, né? Inclusive o sogro da Clara, que é o pai do Jason, ele disse o seguinte: abre aspas, ela é uma ótima mãe, uma trabalhadora esforçada, e sempre limpou as minhas janelas e cuidou do meu jardim. Fecha aspas. O tenente ali, né, que se envolveu nesse caso e que também frequentava a mesma igreja da Clara e do pastor, ele também falou, assim, muito bem da Clara no documentário. Ele disse, na verdade, que a Clara era uma pessoa muito boa e que ela apenas tomou uma decisão errada. As pessoas diziam que ela não era uma má pessoa e que as drogas fizeram tudo isso com ela e que ela não deve ser julgada por uma coisa que ela fez, por um erro.
uma decisão errada. E assim, é bem complicado porque as pessoas falam muito, muito bem da Clara nos documentários e tentam dizer assim que foi só apenas um erro, uma decisão errada que ela tomou naquele dia e que ela fez isso por causa das drogas. Eu entendo que as drogas podem realmente levar a pessoa a fazer coisas horríveis, né? Mas eu questiono muito, assim, o que aconteceu depois, né? Ela viver todos esses anos como se nada tivesse acontecido. E também o que começou a acontecer com esse pastor, né? Ela começou a se insinuar para ele escrever coisas sexuais para esse pastor e que em vários níveis isso é errado, né? Ela é casada, o pastor também, o pastor é um pastor. Enfim, e começou a perseguir. E daí esse lance da ameaça. Esse lance da ameaça que me pegou bastante, porque ela já fez isso uma vez, ela tirou a vida de uma pessoa, ela estava sob a influência de drogas e tudo mais, mas aqui ela está ameaçando um pastor, falando que ele iria se arrepender e teoricamente agora ela está limpa, há anos já. Então, será que ela seria capaz de fazer alguma coisa com ele também? Eu fico me questionando. A gente vê em muitos casos que as pessoas cometem um crime e depois desse crime elas agem como anjos na terra, né? Assim, como pessoas que não podem sair da linha, justamente porque elas não querem serem ligadas ao que elas cometeram no passado, né? Eu não sei se esse é o caso aqui da Clara. Eu acho que o comportamento que ela teve aqui com esse pastor, desde começar a assediá-lo até ameaçá-lo, é um comportamento que, para mim, está longe de ser um comportamento de uma mulher maravilhosa, de uma esposa dedicada, como as pessoas ficam falando sobre ela, assim. É um comportamento errado, não é mesmo? Então, assim, não sei se ela faria de novo, se ela tiraria realmente a vida do pastor para manter esse segredo, não sabemos. Mas o que sabemos é que ela confessou tudo aqui e agora ela iria pagar pelo que ela fez. Inclusive, gente, tem algumas pessoas que falam dela que tudo isso que ela fez pro pastor aqui foi como se fosse assim, um ato de desespero, um ato assim que ela fez para ser pega, sabe? Para ser capturada e para ela poder confessar tudo isso. Eu não sei, eu acho que seria muito mais fácil ela apenas ir até a polícia confessar tudo sem precisar aterrorizar a vida do pastor. E eu tenho uma teoria para isso, tá? Que eu vou falar no final do vídeo. Bom, após a sua confissão, Clara Rector foi acusada de assassinato em primeiro grau e, além disso, ela também foi acusada de ação criminosa armada e também perseguição agravada. E a perseguição, é claro, é aí com relação ao pastor. O marido da Clara também foi preso e ele foi acusado de adulteração de provas. E ele admitiu também tudo que ele fez, né? Ele também confessou a participação. Mas o crime aqui do Jason, a adulteração de evidências, ele já tinha prescrito. Ele não poderia mais ser acusado e julgado por ele. Se eu não me engano, ele teria que ser acusado e julgado até 3 anos depois do crime. E aqui já tinham se passado 9 anos. Mas a Clara sim, né? E a Clara, ela não teve um julgamento porque ela confessou o crime. Então, ela teve só ali a audiência de sentença. A Clara, posteriormente, teve a sua acusação reduzida. Primeira acusação era de homicídio em primeiro grau, eles baixaram para segundo grau, porque eles acreditavam que não foi um homicídio premeditado, né? Foi ali uma explosão do momento. Ela não planejou esse crime com antecedência. Então, depois de se declarar culpada de homicídio de segundo grau, ela foi condenada a 15 anos de prisão. E essa sentença causou revolta em muitas pessoas. Muitas pessoas acharam que foi pouco tempo, que ela merecia ficar lá até o resto da vida, porque afinal ela tirou uma outra vida. Então, por isso as pessoas acreditavam que a pena teria que ser muito maior. Ela foi sentenciada, gente, em novembro de 2014. Então, se ela ficar os 15 anos mesmo lá, ela vai sair em 2028, 29, né? Em breve, daqui a pouco tá aí. A minha teoria que eu falei pra vocês, que eu acredito que possa ter acontecido, tá, gente? É uma teoria apenas. Eu acredito que depois que ela confessou pro pastor, ela se arrependeu de confessar pra ele. Porque agora uma terceira pessoa sabia do crime, não era mais só ela e o marido, né? Ela e o marido conseguiram manter o segredo ali, né? Mas ela confessou pro pastor e eu acho que ela se arrependeu. O que me passou pela cabeça aqui é que talvez, por ela ter se arrependido, ela pensou assim: bom, eu vou dar em cima desse pastor. Eu vou tentar ter um relacionamento com ele, eu vou tentar fazer com que ele saia comigo, porque quando isso acontecer, aí ele vai ter um segredo comigo. E aí a gente vai estar aqui preso nesse segredo, né? Ele não pode contar o meu segredo e eu também não vou poder contar o segredo dele, que a gente saiu junto.
Não sei, gente, assim, uma teoria que veio na minha cabeça, que pode ser que ela tenha pensado isso. Só que o pastor negou isso. O pastor não quis sair com ela. O pastor era uma pessoa correta, né? Ele não ia trair a sua esposa, não ia trair as suas crenças. Então, ele negou. Ele não quis saber da Clara. E ela ficou revoltada com isso. Porque eu não consigo entender, gente, assim, o que ela estava querendo com isso? Contando essas coisas, essas fantasias para um pastor, a não ser que ela quisesse realizar essas fantasias. A não ser que ela estivesse realmente tentando induzir o pastor a sair com ela. Para mim não tem outra explicação, né? Então, era o objetivo dela, isso aí. Sair com o pastor. Ela realmente falou isso, né? Que ela estava cultivando sentimentos, mas que ela sabia que era errado. Mas enfim, eu acredito que possa ter alguma coisa aí. E aí, quando o pastor negou, ela ficou nervosa, ela ameaçou o pastor e ela começou a sentir que as coisas estavam ali ruins para ela, ficou pior ainda, né, do que já era. E tudo aconteceu, né? Tudo veio por água abaixo. Pra Clara, claro. Pra Clara, é claro, ficou ótimo. Bom, eu pesquisei aqui sobre esse pastor, né, o Jerry, e eu vi que ele ainda é pastor, mas ele mudou de igreja, ele tá em uma outra cidade ali no Missouri mesmo. E pelo que eu vi, né, que tem um site, assim, que fala sobre ele, ele continua sendo um ótimo pastor, as pessoas gostam dele, as pessoas confiam muito no Jerry. E sobre o Tommy, é aquilo que eu falei pra vocês, né, a gente sabe que o caminho das drogas, gente, assim, não tem nada de positivo nisso, né? Tudo que a gente vê associado a drogas é sempre algo ruim. E o Tommy aqui, ele tinha os seus problemas, como o próprio amigo dele falou, ele não era perfeito, ele tinha os seus vícios, mas a pessoa que estava tentando lutar para ser uma pessoa melhor, né? Para lidar com os seus medos, para lidar com os seus traumas. E isso foi tirado dele, né? A Clara tirou isso dele, essa chance de melhorar na vida. E ninguém deve ter esse direito, né? Ninguém. Deixe nos comentários aqui as teorias de vocês sobre esse caso, sobre o porquê a Clara fez tudo isso, né, com o pastor. Será que ela tinha realmente assim, uma paixão nele? Ela queria ter alguma coisa com ele? Ou ela estava tentando induzir para sair com ele, para ele também ter um segredo com ela? Ou não é nada disso, é alguma outra coisa que vocês imaginam? Escrevam aqui. Pode ser também aquela ideia que alguns amigos da Clara falaram, né? Que poderia ser um ato de desespero, porque ela precisava tirar isso de dentro dela, ela precisava confessar. Não sei, escrevam aqui embaixo pra mim. E é isso para o caso de hoje. Muito obrigada por terem ficado comigo até o finalzinho do vídeo e escutarem aqui a história do Tommy Hope. Quero agradecer aos membros queridos do Na Sala da Minha Casa, esses nomes que vocês estão vendo aqui. Agradecer a Aninha Ito, a Gabriela Rocha, a Beatriz Sader e a Márcia Yates, que são membros patrocinadores aqui do canal. Na descrição, vocês já sabem, link para os membros, sugestão de casos, playlists, minhas redes sociais, meus outros canais também. Inclusive o meu canal de viagens, né? Os vídeos da viagem desse ano devem começar aí a sair nas próximas semanas. Se você quiser acompanhar, o Preciso Viajar, o link tá na descrição também, tá bom? E a gente vai se ver na próxima semana em mais um vídeo. Se cuidem, uma boa semana para todo mundo, um bom restinho de terça e até lá. Um beijo!